Buenas, meus amigos, de todas as querências, como é que estamos, pessoal? Tranquilo? Então, né, pessoal, bem frio aqui nos Pagos do Sul, né, pessoal? 3, 4 graus centígrados, mas a sensação térmica é de zero, né, pessoal? Saindo para o campo, assim, para os descampados, nas várzeas, nas canhadas, acho que se formou uma pontadejada já, né, pessoal? Então, falta um mês para a chegada do inverno, já estamos enfrentando esses frios, né, pessoal? Então a gauchada por aqui tem o costume de dizer, né? Que quem nasceu no sul, vive com facilidade em qualquer lugar do mundo, né? Porque os verões aqui são escaldantes, né? 38, 39 graus, sensação térmica de 40 e pico, né? E o inverno também, né, pessoal? 0 grau, né? Temperaturas negativas com facilidade, 2, 3 graus negativos, sensação térmica de 10, 12 negativos, né? E cai neve também, né, pessoal? Você forma neve também, mais pro lado da serra. Então hoje, né, pessoal, o videozito, a finalidade da gente falar das videiras, né? E a poda das videiras, que a gente vai estar mostrando ali, né, pessoal? Compartilhando para os amigos as melhores maneiras de fazer a poda, né, pessoal? Então, né, pessoal, dando uma pincelada, né, uma avaliada no vídeo passado que a gente fez, comentou sobre o inverno rigoroso aqui, né, pessoal? E o frio nas plantas, né? Então, quando a gente só fala de plantas, né, pessoal, natureza, a gente não é especializado, né? Eu não sou concursado em agronomia nem em botânica, né, pessoal? Mas eu tive o privilégio, né, pessoal? E a gratidão a Deus, né? Por ter conhecido, né, e aprendido com pessoas especializadas, né? Então, eu cursei escola técnica agrícola, né, pessoal? Eu digo um básico, né? Porque eu não concluí 2 anos e meio, tempo do CACT. Então, um aprendizado que a gente traz, né, pessoal? Claro que a paixão e o amor vêm de piá, né? Olhando a mãe, né? O pai fazendo jardins e hortas, né? E os avós para fora fazendo os roçados, né, pessoal? Então, vem a paixão desde cedo, né? E o conhecimento vem agregar, né? Depois também tive o privilégio de trabalhar com os botânicos e agrônomos, os japoneses, né, pessoal? Por 5 anos. Então, conhecimento não pesa na mochila, né, pessoal? Então, a gente aprendeu as técnicas, Deus do bonsai, até as enxertias, né, pessoal? E variedades de frutíferas e plantas, né? Então, tudo vem somar, né, pessoal? Mas a gente compartilha para os amigos o que a gente aprendeu, o que sabe. Mas a gente está sempre aprendendo, né, pessoal? E tem que estar sempre reciclando, né? A gente tem que se atualizar, né, pessoal? Tudo muda, né? Os climas mesmo, as grandes mudanças climáticas, né, pessoal? Os mais antigos aí vão me entender, os raízes, né? Você fazia a poda de videiras sempre no mês de agosto, na minguante de agosto. Não dá mais, né, pessoal? Descartei o mês de agosto, não dá mais. Porque fim de julho já vem uns calorões excessivos e as videiras choram muito. Pode até matar, bater uma planta, pessoal. Então, tem que estar se atualizando, né, pessoal? Então, é isso aí, né, pessoal? Então, dando uma avaliada no vídeo anterior, né, pessoal, que a gente falou, né, das fruticulturas, né? As maçãs, as peras, né, as macieiras, as pereiras, as figueiras, né, pessoal? As videiras, né? Os pessigueiros, as ameixeiras. Todas essas variedades, elas precisam do frio intenso, né? Para vir com vigor na flora em setembro, na florada. E o frio, esse frio intenso, ajuda nas videiras um monte, né, pessoal? As uvas vêm ficar mais doces. E o frio abate, né, essas mosquinhas que vêm trazer fungos, né, pessoal? Abate a cochonilha. Então o frio ajuda, né, pessoal? E as flores que a gente falou também, né? Inúmeras flores de jardim que não sente nada. Cai as folhas, mas vem de novo, né, pessoal? E as que não ficam em dormência, as que são mais vivas, a gente faz um espaço reservado, né, pessoal? Uma estufinha com qualquer plástico transparente, ou abriga elas desses 3 meses de geada, depois leva para a natureza na flora e dá o seguimento de novo, né, pessoal, da fotossíntese, né? Então são poucas, né, pessoal, as que não aguentam o rigor do inverno, né? Então a gente tem que estar sempre se informando, né, pessoal, e sempre projetando, né? Onde vai fazer tem que ter o projeto, né, pessoal? Tem que ter o planejamento de fazer o jardim para ter as variedades certas, né? E na horticultura a mesma coisa, né, pessoal? A couve-flor, o brócolis, a rúcula, a cebola, o alho, né? A salsinha. A salsinha tem que ir para a geladeira, né, pessoal?
24 horas antes de ir para a terra, ela tem que ir para o refrigerador. Se colocar a semente da salsa direto na terra, ela leva 60, 70 dias para germinar. E o mato vem primeiro, e às vezes não dá muita salsa, né, pessoal? Fica improdutiva, né? E colocando no refrigerador e depois levando ela para o solo, 24 horas depois, ela nasce com 15, 20 dias, vem aflorada rápido, né? A germinação, né, pessoal? Então são hortas as horticulturas que gostam do frio, né? Como o brócolis, rabanete, beterraba, mostarda, couve, alface, inúmeras, né, pessoal? E as pastagens aí também, né, pessoal? Quem é produtor rural sabe, né? Para lidar com gado, né, pessoal? O pasto queima, né, com a geada, né? E falta d'água, então vai ficando o solo quase em terra, né, pessoal? Fica tudo queimado, né? Mas aí também tem os pastozinhos que entram em dormência. E aí a facilidade da germinação, né? De fazer os fenos e a silagem, né, pessoal? Dessas pastagens que a gente planta, né? Que é a aveia, o azevém, o triticale, né? A cevada, né, pessoal? O cornichão, né? A cevada, né? Eu já falei. Então são inúmeras pastagens que dá para plantar, né, pessoal? A aveia preta. Então a aveia preta é essencial, né, pessoal? O produtor rural ter ela, né? Que vem, ela gosta do frio, gosta das pastagens, gosta do inverno, né? E é a época que elas vêm com facilidade, né, pessoal? A aveia preta com 50 dias de plantio já dá para fazer o primeiro corte, né? E a aveia preta, ela tem a facilidade e a vantagem de ela dar 3, 4 cortes, né? O primeiro corte com 50 dias já dá para fazer o corte dela, né? Que ela tá cheia de nutrientes porque ela tá com as flores já, né? Aí é bem nutritivo. Já o segundo corte, ela diminui a nutrição, mas também alimenta, né, os animais. Depois o terceiro corte e até o quarto corte, né? Dá para fazer essa aveia preta. Claro, dependendo do solo, né, pessoal, do clima, por isso que tem que projetar, né, pessoal? Tem que ter o planejamento, né? E seguido, em vez, né, pessoal, fazer uma análise de solo, né, um agrônomo, né, especializado para saber o que a terra precisa, né? E a medida certa do calcário, ou o que ela precisa, do adubo, né, que a terra está precisando, que é para ter né, que às vezes não pode dizer, a semente é ruim, a terra é ruim, a pessoa tem a mão ruim, não nasceu, não germinou. Tudo é derivado de não fazer a análise de solo, né? O solo tem que estar preparado, né, para qualquer plantação, né, pessoal? Então a aveia preta é essencial para o inverno, né, pessoal? Ela dá 3 cortes com facilidade, dá para tirar a semente dela para a próxima safra, né, do ano seguinte. Então ela é bem boa, né, pessoal? Para esses animais ruminantes, né, ela ajuda bastante para os ovinos, para os bois, né, para os caprinos, para os equinos também, né, pessoal? Dando ela junto com a ração bem balanceada, né, para os equinos. Então ela é essencial, até para as aves também, né, pessoal? Então a aveia preta aí eu recomendo, né, para o inverno. Como as demais pastagens também, como trevas e venha, pessoal. Então é isso aí, né, pessoal? Então agora no segmento a gente vai estar mostrando ali as podas, né, que a gente aprendeu, né? E a videira de mesa, né, pessoal, ela não tem muita diferença da videira de vinho, né? Então essas vinhas, os vinhedos de produção para vinho, geralmente é plantado na horizontal, em linhas de arame, né, pessoal? Mas o mais prático e o mais produtivo é plantar em postes de concreto com um V, né, pessoal? Que seja Y, né? Tenha caído para os dois lados, com 2,50 metros de altura, que aí 4 fios de cada lado de arame galvanizado, né, pessoal? Tem livre acesso para entrar trator, né? Deixando o espaçamento de 2,5 metros, 3 metros de uma linha para outra, né? E 1,5 metro de distância de um pé de videira para outra, né, pessoal? E às vezes os produtores gostam de consorciar, plantar nesse espaçamento de uma videira para outra, nesse 1,5 metro, plantar no meio outra variedade, né, como pitaia, kiwi ou algum girassol. Não é aconselhável, né, pessoal? Porque os 2 primeiros anos da videira, os 3 primeiros anos, ela está pegando todos os nutrientes da terra, né? E ela está pegando força. Se plantar outra variedade, vai ter concorrência, né? Então pode não ter uma boa produtividade de uvas, né, pessoal? O bom é consorciar outras variedades no meio desses espaços, depois do 3º ano da plantação de videiras, né, pessoal? Então é isso aí, né, pessoal? Então agora vamos dar seguimento ali nas podas de videiras.
Então tá bem frio aqui no sul, né, pessoal? Tá como diz os castilhanos, tá de rengue a Cusco. Mas já tem um ventinho puxando chuva, né, pessoal? Tá marcando chuva pro final da semana. Tomara que venha, estamos precisando, né, pessoal? Tá fazendo falta a chuva aqui. Então, né, pessoal, chega de trova, né? Chega de teoria, vamos pra prática, né, pessoal? Que é quando você toca em falar o assunto que fala em flora, plantas e agro, né, pessoal? No agro, 40% é paixão e amor pelas plantas, né, pessoal? Os outros 40% é a mão na massa, a mão na terra, né, pessoal? E os outros 20%, os 20% é teoria, né, pessoal? Então, pessoal, esse aqui é o material que a gente vai precisar para entrar num vinhedo, numa vinha, né, pessoal? Ou num giral, né, para fazer as podas. Primeiramente as luvas, né, pessoal? Eu não gosto muito de usar luva, né? Mas é essencial, né? Eu uso na mão esquerda. Que vai que dê um acidente, tá lidando com arames às vezes, né, pessoal? Aí depois dá um acidente e vai atrasar todo o trabalho, né? Então é necessário, né? Par de luva. É claro, uma tesoura boa, né, pessoal? Eu já tive inúmeras tesouras, né, pessoal? Mas a que aguenta o repuxo mesmo é essa aqui, né, pessoal? Voltando às origens, né? Era do meu pai, uma tesourinha marca corneta, né, pessoal? Então um ferro nobre, né, pessoal? Faz horas que me acompanha em todas as podas essa tesoura, né, pessoal? Então tem que ter uma tesoura boa, um facãozinho, né, pessoal? De tamanho pequeno, porte médio, vai ser necessário, né, para limpar os caules, tirar as cascas grossas dos caules das videiras, cortar algum galho seco, algum galho com muito fungo. Uma serrinha multiuso é necessária, né, pessoal? Se não tiver uma serrinha dessas aqui, tipo de serra assim, né, vai ser necessário, é bem útil. E também um alicate vai ser útil, né, pessoal? Porque entrando num vinhedo, numa vinha, sempre tem algum arame, né, solto, algum conserto para fazer, vai precisar do alicate. Então o material é esse aí, né, pessoal? Então, né, pessoal, tá bem escabelada, né? Mas vamos começar pela raiz, né, pessoal? Pelo caule e pela raiz, né? Então, né, pessoal, sempre limpando bem o caule, né, ó, tirando a casca, né? Sem ferir o caule, né, pessoal? Tirar toda essa casca grossa, você tira, né? Desde do princípio aqui da raiz do solo, a 1,5 m, 2 metros de altura, se limpa bem limpa, né, pessoal? Se tira bem essa casca que ela tem, assim, né? Que não consegue tirar com a mão, né, pessoal? Aí vem a utilidade do facão, né? Tira bem, né, pessoal? Raspa bem. Ela, quanto mais limpa, melhor, né? Nunca ferindo o caule, né, pessoal? A cinza de fogão é essencial colocar, né, pessoal? Nas raízes superficial, nas raízes das videiras, né? Cinza de fogão ou de lareira. Porque além de ter nutrientes, né, pessoal? É uma madeira, né, que foi queimada, né? Além de ter nutrientes, ela conserva a umidade do solo, né, pessoal? Então a flora tem seus benefícios até... É perfeita, né, pessoal? A flora, né? A madeira foi queimada, né? Foi morta. A lenha ali no fogo, né, pessoal? E mesmo depois de morta, ela serve para ajudar no crescimento de outra espécie, né? Então a flora é perfeita, né, pessoal? Também dá para pintar, né, pessoal? Um palmo, 2 palmos acima do solo, dá para passar uma tinta acrílica. Sempre tinta de parede, né, pessoal? Tem que ser acrílica de parede. Ou calcrim, né? Não é só para embelezar, né, pessoal? Apesar que fica bonito, né? Fica perfeito, até as árvores, né? Frutíferas. Né? Mas ajuda também a não subir esses bichos, né, pessoal? A aranha, a formiga ou algum tipo de fungo, né? Esses bichos trazem fungos, né? E também na cinza a formiga não cruza e nem as lesmas, né, pessoal? Então é isso aí, saindo do caule, aí vamos para os ramos, né, pessoal? Para os galhos. Agora... E a gente faz a troca por essas aqui, né, pessoal? Que essas aqui já são bem formadas e novas, né?
5, 6 metros de comprimento. E a gente colocando umas linhas, né, pessoal, de eucalipto ou madeira qualquer seca assim, né? Chega no solo, concreta ela no buraco ali, é bom concretar com concreto e cimento, né, pessoal? Para a água não apodrecer, né? Dura anos, né, pessoal? Isso aqui é um cerne de coronilha, muito antigo, eu botei aqui, né? Então esses postes a gente passa o óleo queimado, conserva muito, né, pessoal? Então é isso aí, né? Tem que ser bem forte, né, pessoal? Para aguentar, ó. Ainda tinha mais essa sobra aqui de chuchu e abóbora. Então ela é uma parreirinha multiuso, né, pessoal? Aqui encontramos um ninhozinho, né, pessoal, de pássaro. Deve ser de alguma correirinha ou alguma espécie de colibri. Agora a gente tira com cuidado daqui e leva para uma árvore, né, pessoal? Pois aqui também, né, pessoal, não é simpatia. A gente aprendeu com os em galpão, nos antigos, né, pessoal? A gente coloca um recipiente com água, né? E aqui a gente botou o açúcar mascavo, né, pessoal? Que aí na época da florada, as mosquinhas vêm tudo no doce aqui, porque ela vem no doce das folhas, né? Então ela vem toda para cá e enche de mosquinha, ele não vai nos frutos, fica mais fácil da gente abater elas, né? Também é muito bom colocar bastante ferro, né, pessoal, no caule, né? A gente aprendeu com os antigos de campo também, isso aí. Tudo ajuda, né, pessoal? Depois da poda feita, né, pessoal, que a gente podou, né? Não precisa estar passando um cal ali, né, pessoal, uma por uma, né? A gente deixa passar, faz a poda, deixa passar 2 semanas e coloca o pó de enxofre, né? Para cada 1,5 litro de água, 1 colher de sopa de pó de enxofre. Deixa passar 2 semanas depois da poda, coloca o pó de enxofre. Aí depois que passar 15 dias, sulfata, né, pessoal? Sulfato de cobre. Passou outra quinzena, outra sulfatada de sulfato de cobre, né, pessoal? Aí espera vir a florada, né? Depois na florada começa a colocar o óleo de nim, né? Ou aqueles fungicidas que a gente explicou, né, pessoal? Caseiro, que é bem eficaz, né? E sempre cuidando, né, pessoal? Na formação dos cachos, porque aí a mosquinha vem e enferruja, né? Então é os tratos e cuidado que tem que ter, né, pessoal? Para ter um bom fruto, né? E quanto mais frio, melhor. Quanto mais frio, melhor, né, pessoal? Que o frio ajuda na doçura da uva e vai abatendo os fungos, né, pessoal? Como as moscas que trazem fungos, mosquitos, né? Então é isso aí, né, pessoal? É mais ou menos por aí. E se for uma videira de qualidade, né, pessoal, e quer fazer uma muda nova, pega os galhos ali, né, pessoal, como a gente explicou, passando o esporão, tira um galho perfeito, né, e deixa de molho 2 semanas, né, pessoal, que é para dar uma amolecida no caule, né. Passando as 2 semanas, leva-se para umas caixinhas, né, pessoal, de leite, essas de mercado, né, que é mais fácil depois, né, pessoal, pode colocar em vasinhos, né, mas aí na hora de levar para o solo vai ter que, né, cortar os vasinhos, né, então as caixas de leite é mais prático, né, depois que tiver enraizado aqui, ó, quando chegar setembro, os primeiros dias de setembro, né, só corta a caixa aqui, né, pessoal, tira com cuidado para não tocar nas raízes e leva para o lugar definitivo a muda da videira, né. Isso é podando agora no mês de maio, né, pessoal. Se for podar já em julho ou agosto, só deixa aqui de molho 2 semanas e leva direto para a terra em lugar definitivo, né, pessoal. Só que antes de levar para a terra é muito bom, né, pessoal, pegar e colocar no chuchu, né. Coloca o galho da videira no chuchu, né, pessoal, ou na aloe vera, na babosa, que a gente já mostrou nos vídeos anteriores, e leva para o solo, né, pessoal. E sempre quando for plantar, né, pessoal, um galho de videira, levar para o solo direto, assim, né, tirou da água depois dela estar uns 20 dias aqui, 2 semanas, sempre colocar no solo onde vai colocar ela, abre o buraco e coloca 2 bananas na nica, das bananas pequenas, miúça bem cortada e coloca, né, pessoal, e repõe terra e deixa ali, né, que a banana tem grandes nutrientes e ajuda na germinação, né, pessoal. Se não for 2 bananas na nica, pode ser uma banana caturra, esmiuça bem ela com casca e tudo, né, e coloca, vai ter êxito, né, pessoal. De 5 mudas que eu faço, eu sempre 2, 3 brota, né, pessoal. Então é muito bom fazer, né, a sequência de videiras de qualidade, assim, né, pessoal. E a mesma coisa a roseira, né, pessoal. A roseira é o mesmo tipo de poda, né. A gente poda aqui, ó. Eu coloquei aqui na caixinha porque é para presente, né, pessoal, ou para levar para outro setor, para outra propriedade, para outro local, a gente planta né,
ela vai brotar, depois a gente transfere ela, né? Mas se for para botar em lugar definitivo, é só fazer a poda da roseira e levar direto, né, pessoal? Então é isso aí, né, pessoal? Vamos aproveitar as podas de roseiras e videiras que tá bem na época. Então é isso aí, né, pessoal? Vamos tocar aqui, né? Tem que lidar, trocar essas canas tudo, essas taquaras, botar umas novas e fazer a poda. Então deixe seu positivo, seu joinha aí, né, pessoal? Que ajuda no crescimento do canal. Compartilhe com os amigos, né? Ative ali no sininho das notificações, na opinião em todas, né, pessoal? Que acessando em todas receberá os novos vídeos editados do canal. Um forte abraço a todos os amigos dos campos da internet e fique todos com Deus.